Bem, vou iniciando aqui com alguns anúncios iniciais, ficou redundante, mas tudo bem. E na sequência já iniciamos a aula e é o tempo que o pessoal vai entrando. Então, primeiramente, pessoal, uma excelente noite a todos. Muito obrigado pela audiência aqui nesta quarta-feira à tarde. É um prazer estar aqui com vocês na nossa quarta aula para o Juiz Enem, método 361. Como já me apresentei outras vezes, vou me apresentar novamente porque tem o pessoal do curso Academia. Meu nome é Júlio César, eu sou professor de Direito Administrativo, de Direito Internacional e de Prática de Discursivas. Atualmente sou juiz federal, na quarta região, assumi recentemente, ou seja, até pouco tempo atrás estava nas trincheiras com vocês. Tenho uma certa experiência em concursos públicos, obtive aprovação em diversos outros, como advogado da União, procurador federal, procurador do município, e fui desistente na prova oral do TRF3, para juiz federal, e para procurador da Fazenda Nacional. Bem, essa é a nossa quarta aula, pessoal. A aula de hoje basicamente vai tratar sobre intervenção do Estado na propriedade, então somente um tema, então hoje seremos bem mais breves do que na aula anterior, que ficou bastante extensa em virtude da importância dos assuntos da responsabilidade civil do Estado e da improbidade administrativa. Mais uma vez, lembro a vocês que em todas as nossas aulas existe um PDF feito pelo professor, que não é transcrição de aula, certo? É um PDF no qual eu trago algo além do que apresento para vocês na aula, uma forma de texto dissertativo, ou seja, um resumo de fato sobre a matéria para que vocês consigam verticalizar o estudo de vocês, certo? Esse material está atualizado, eu passei ontem para a Fernanda, ela deve estar publicando no mais tardar amanhã, ou se é que não já publicou, né? Nessa aula de hoje, nós não temos questões do Enem comentadas, pelo fato de que elas não foram, esse assunto não foi abordado nas duas aulas, nas duas provas do Enem, tanto na primeira edição quanto na reaplicação. Mas comentei para vocês duas questões anteriores do TRF1, concurso para juiz federal, que foi organizado também pela FGV. Tudo bem? Então, feita essa introdução, eu também gostaria de dizer a vocês que eu mandei para o Juiz Federal uma espécie de aditivo ao nosso resumo da aula 3, tratando especificamente sobre a medida cautelar em uma ADI envolvendo a lei de improbidade. Então não deixem de ler, não é um material muito curtinho, e mais que tem uma informação muito relevante para que vocês cheguem até a prova bastante preparados, de fato, com o assunto da improbidade. Então, não deixem de dar uma olhadinha na nossa aula 3, que vai ter um material extra para vocês, especificamente sobre essa ADI, que está em processo de julgamento pelo STF, mas tem uma medida cautelar deferida pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Senhor Z, excelentes materiais, obrigado. Fico feliz, pessoal. Esse material é feito com muito carinho, certo? Eu tento sempre que possível aprimorar, tento sempre que possível deixá-lo atualizado. Então, se vocês puderem ler esses materiais, eu acho que não vão se arrepender. E mais uma vez, deixo aqui para vocês aberta a possibilidade de participarem. Se quiserem ligar a câmera, fiquem à vontade. Se quiserem falar alguma coisa, mencionar alguma dúvida, basta levantar a mão, colocar no chat, ou mesmo através de vídeo também. Podem participar por vídeo, não há problema algum. E é até bom que eu tomo água, que eu falo demais e termino esquecendo de tomar água. Eu estou num local que o clima não está tão favorável ultimamente, certo? Então, participem da aula à vontade, com perguntas, com sugestões. Se quiserem, me enviem feedback pelo meu Instagram, ou, enfim, pela própria plataforma do curso, fiquem à vontade para participar dessa aula, tudo bem? Em alguns momentos eu vou fazer algumas perguntas. Quem quiser participar, fique à vontade. Aqui não é o momento de vocês serem avaliados, mas se vocês se sentirem confortáveis em participar, não deixem de fato participar na nossa aula, tudo bem? Então vamos dar prosseguimento à nossa quarta e penúltima aula voltada ao Enem, e é penúltima porque nós ainda teremos uma aula só sobre revisão desses pontos que eu trouxe para vocês, e eu estou tentando preparar um material muito bacana para essa nossa última aula, para que vocês consigam revisar rapidamente os principais pontos que foram abordados em sala de aula e alguns que, por exemplo, não tenha abordado em sala de aula. O Jaqueline está falando sobre a conexão. Alguém está com problema na conexão? Se vocês puderem dar um feedback, que de fato aqui para mim está normal.
Bem, ninguém manifestou, aqui está normal, normal é, Jaqueline, provavelmente pode ser a tua conexão. Eu vou iniciando aqui, se você quiser reiniciar a internet, acho que pode ser uma boa. Bem, a aula de hoje, como eu mencionei, ela trata do tema da intervenção do Estado na propriedade. Deixa eu só, pessoal, trocar aqui a minha tela para poder ver melhor. Só um minuto. Prontinho, pessoal. Vocês estão vendo a tela direitinho? Acho que sim, né? Bem, vamos dar início. Como eu mencionei, a nossa aula de hoje vai tratar sobre o tema da intervenção do Estado na propriedade. Esse é o único tema da aula de hoje. Então, tentarei ser mais breve e, de antemão, já explico a vocês que nós temos várias espécies de intervenção do Estado na propriedade. Eu tratarei das modalidades restritivas de uma forma um pouco mais breve, tendo em vista que a sua incidência em concursos públicos é um pouco menor, e na modalidade de intervenção do Estado supressiva, que é a desapropriação, eu tratarei com um pouco mais de profundidade, tendo em vista sua alta incidência em concursos públicos e, inclusive, no Enem ainda não foi abordado, então acho que é um tema interessante para ser abordado nessa segunda edição. Bem, o que seria, então, uma introdução, uma intervenção do Estado na propriedade, né? O conceito de intervenção do Estado na propriedade, ele não é uníssono, né? Existe uma série de divergências entre autores, mas eu tentei trazer para vocês um conceito um pouco mais genérico, que conseguisse, de fato, tornar as coisas um pouco mais claras, pelo menos de um ponto de vista mais generalista. Então, a intervenção do Estado na propriedade, pessoal, é uma atividade estatal que é sempre amparada em lei, e tem por fim ajustar a propriedade aos inúmeros fatores exigidos pela função social a que está condicionada. Então, em suma, em um passado distante, no modelo liberal de Estado, nós tínhamos que a propriedade era basicamente um direito absoluto. Não seria possível ao Estado qualquer espécie de intromissão ou mesmo de regulação no que diz respeito ao usufruto desse direito à propriedade. Então, a propriedade era um bem basicamente intangível e era considerado um fim em si mesmo. Então, o indivíduo ele tinha o seu direito à propriedade e o Estado existia tão somente para proteger o direito à propriedade em relação a eventuais violações. Todavia, com o avanço do Estado, em especial a partir dos Estados sociais, do Estado democrático de direito, enfim, com a evolução social, passou-se a entender que esse direito à propriedade, assim como qualquer outro direito fundamental, ele não é absoluto. Ou seja, é possível sim que o Estado possa intervir nesse direito à propriedade, instituindo, por exemplo, regulamentações, intervenções e exigindo que o seu proprietário, de fato, dê um caráter social a essa propriedade. Tudo bem? Então, passa-se de um modelo liberal, no qual a propriedade é um fim em si mesmo, para um modelo social, no qual a propriedade ela não é um fim em si mesmo, mas um meio para a concretização e o exercício de outros direitos. Exemplo do direito à moradia, do direito à vida, do direito à convivência familiar, dentre outros. Então, em suma, atualmente existe essa interpretação de que esse direito à propriedade ele pode sim sofrer influxo de regras estatais que buscam com que o seu proprietário dê a esse imóvel, a essa propriedade, uma função social, ou seja, para que a sua exploração não se dê única e exclusivamente para seu deleite próprio, para que, na verdade, a propriedade sirva para fins outros, em especial para a concretização de direitos fundamentais. Então, a intervenção do Estado na propriedade possui como fundamentos a supremacia do interesse público, que é algo que nós estudamos lá na parte principiológica, e a função social da propriedade a partir de todo esse contexto histórico que eu trouxe para vocês. Então, esses são os dois pilares, os dois fundamentos da intervenção do Estado na propriedade privada: a supremacia do interesse público e a supremacia do interesse público sobre o particular e a função social da propriedade. Bem, fui só olhar aqui o chat para ver se estava tudo ok. E além disso, pessoal, no que diz respeito ainda a essa introdução sobre a intervenção do Estado na propriedade, nós temos duas formas básicas através das quais o Estado vai intervir na propriedade privada. A primeira dela é a modalidade de intervenção restritiva, e nessas modalidades de intervenção restritiva, o Estado ele não toma para si a propriedade. Na verdade, ele só institui algumas restrições, algumas condicionantes ao uso dessa propriedade. O Estado, ao invés de pegar para si a propriedade, ele apenas determina que o seu uso ele se dê de acordo com alguns ditames, em especial aqueles que buscam a finalidade social dessa propriedade. Então, nós temos como exemplo de intervenção restritiva, por exemplo, o tombamento, as limitações administrativas,
a requisição administrativa, dentre outros. Então, nas formas de intervenção restritiva, o Estado ele não toma para si a propriedade, mas tão somente institui restrições ao seu uso, e o particular é obrigado a obedecê-las. Por outro lado, nós temos a intervenção supressiva. Na intervenção supressiva, ao contrário do que se dá na intervenção restritiva, de fato o Estado ele toma para si a propriedade privada, de modo que o particular ele perde, de fato, o direito de uso, de gozo desse bem, e esse bem passa a ser de propriedade do Estado. A única modalidade de intervenção supressiva que nós temos atualmente no ordenamento jurídico brasileiro é a desapropriação, que é a modalidade de intervenção do Estado na propriedade, através da qual o Estado pega para si a propriedade privada e, em regra, indeniza o particular de forma prévia, justa e em dinheiro. Essa é a regra, nós temos exceções, mas a regra que vocês devem ter em mente, segundo a Constituição Federal, é que a desapropriação ela pode existir, desde que preenchidos os requisitos legais e constitucionais, mas o grande marco dessa desapropriação é a existência de uma indenização prévia, justa e em dinheiro. Bem, agora nós vamos entrar de fato nas modalidades de intervenção do Estado na propriedade. Essas primeiras que eu trarei, todas elas são modalidades de cunho restritivo, né? Nós começaremos agora pela servidão, mas passaremos por outras. Nesse primeiro momento, em relação às modalidades restritivas, como eu mencionei anteriormente, nós trataremos de uma questão, de uma forma um pouco mais rápida, de um pouco mais direta, porque elas muito se assemelham entre si. Por outro lado, no que diz respeito à desapropriação, nós vamos de fato aprofundar um pouco mais a nossa aula, tendo em vista, como eu já mencionei, a importância da matéria, em vista também da elevada quantidade de espécies de desapropriação e também da elevada produção jurisprudencial sobre o tema. Bem, a servidão administrativa, pessoal, ela, perdão, pode ser conceituada como um direito real, certo? Não é pessoal, é um direito real, que vai sujeitar um bem imóvel alheio a suportar uma utilidade pública, afetando parcialmente os poderes do proprietário. Então, um grande exemplo de servidão administrativa, e eu acho que vocês devem se lembrar da nossa primeira aula, que eu assumi com vocês o compromisso de sempre trazer exemplos práticos para tentar tornar a matéria um pouco mais palatável. Um grande exemplo de servidão administrativa são essas linhas de energia, esses linhões das empresas transmissoras de energia elétrica, né? Que esses linhões eles são instalados em propriedades privadas para levar a energia elétrica das geradoras de energia para as fornecedoras de energia. Então, no regime da energia elétrica, nós temos as empresas geradoras de energia, que são aquelas que de fato geram a energia a partir de usinas eólicas, hidrelétricas, etc. Nós temos as transmissoras de energia, que levam a energia das geradoras até as fornecedoras, e nós temos as fornecedoras de energia elétrica, que são essas companhias concessionárias que atuam nas cidades e mesmo em zonas rurais que levam essa energia para a casa de vocês. Então, em regra, a transmissão da energia, que é essa segunda etapa, ela se utiliza muito da servidão administrativa, pois o imóvel privado ele vai se sujeitar a uma utilidade pública que consiste no transporte da energia elétrica da geradora para de energia elétrica. Então, veja, na servidão, o proprietário ele não perde a propriedade sobre esse bem, mas tão somente ele tem limitações a esse exercício, pois nos locais onde existem esses ninhões de energia, ele obviamente vai ter uma série de restrições, como, por exemplo, impossibilidade de circulação de carros, uma zona de limite na qual não é possível transitar, até mesmo por uma questão de segurança. Então, há uma utilidade pública nessa servidão administrativa que vai ser, de fato, efetivada a partir da utilização de um bem privado, ou seja, de um bem particular. Então, na servidão, existe tão somente o sacrifício parcial do direito de propriedade. E essa servidão, ela sempre diz respeito a bens determinados. Não é possível substituir uma servidão de uma forma genérica, como ocorre, por exemplo, algumas vezes com o tombamento. É possível o tombamento em um bairro inteiro, por exemplo, de um município, se ele de fato tiver características históricas, artísticas, turísticas, etc. Mas na servidão administrativa, não. De fato, atingir um bem determinado. Desde o início do processo de servidão administrativa, é fundamental que o bem seja individualizado para que a servidão seja, de fato, instalada. Em relação à servidão, é necessário mencionar para vocês que é necessária uma prévia declaração de utilidade pública. Então, a servidão administrativa ela não é um ato autoexecutório. O Estado não pode instalar uma servidão administrativa de forma utilizando-se do atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos. Ao contrário do que se dá com a requisição. A aquisição nós trataremos um pouco mais na frente, a requisição ela é autoexecutória. Então,
Ao contrário do que se dá com a requisição administrativa, a servidão administrativa exige, de uma forma semelhante à desapropriação, a declaração de utilidade pública, o que geralmente é feito através de um ato administrativo oriundo do chefe do Poder Executivo. Se o indivíduo ele concorda com essa servidão administrativa, é feito um acordo administrativo e essa servidão é instituída por um ato administrativo. Mas se o indivíduo, por exemplo, discordar da instalação dessa servidão, é necessária a propositura de uma ação judicial para que exista uma decisão do juiz determinando a instalação da servidão administrativa, certo? Então, a servidão ela pode ser instituída tanto por acordo, de forma administrativa, quanto de modo judicial, se não houver consenso. Por fim, em relação à servidão administrativa, ela tem um caráter de definitividade, não é temporário. A servidão administrativa, em regra, ela tem um caráter da perpetuidade. Mas a doutrina ela afirma que é possível que a servidão administrativa chegue a um fim, como quando, por exemplo, o Estado adquire o local onde a servidão está instalada. Nessa oportunidade, vai a mistura, a confusão entre a titularidade da servidão e a titularidade do imóvel. Então, nesse caso, a servidão vai sumir porque não há mais motivo de ser, não há mais razão jurídica para que ela exista. Um outro motivo também que pode levar ao fim da servidão é que um desastre natural pode simplesmente destruir todo equipamento que se encontre nesse solo e também vai haver a destruição da servidão, ou mesmo por motivos de oportunidade e conveniência, quando o Estado não mais acha interessante a manutenção da servidão. Então, essa servidão ela pode ser extinta. E, por fim, pessoal, na servidão administrativa, em regra, não há direito à indenização. Ela é instalada independentemente de haver acordo ou decisão judicial, mas não existe direito à indenização, ao menos em regra. O direito à indenização ele vai surgir se o proprietário demonstrar uma perda de valor econômico, por exemplo, do bem, ou se nesse local onde a servidão foi instalada ele exercia uma atividade econômica, ou se ainda houve o esvaziamento do conteúdo da propriedade, de forma que a sua propriedade teve uma desvalorização exacerbada em virtude da instalação dessa servidão administrativa. Então, em regra, não há direito à indenização, mas o particular, demonstrado prejuízo judicialmente, lembrando que o ônus da prova é dele, ele pode sim ter reconhecido esse direito à indenização. Agora nós vamos tratar da requisição administrativa, que é uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade que ficou muito famosa na época da pandemia e vocês vão entender o porquê. A requisição administrativa ela é uma instituição que traz algumas regras, digamos assim, gerais sobre o que seria essa requisição. Em síntese, significa que a requisição administrativa nada mais é do que a utilização de bens móveis, imóveis e inclusive serviços particulares, que isso vocês devem ter em mente, em situações de perigo iminente. Ou seja, em situações em que existe um perigo iminente, uma urgência, é possível que o Estado utilize-se da requisição administrativa para requisitar bens móveis, imóveis ou mesmo serviços particulares para que esses bens ou esses serviços sejam utilizados para tentar minimizar os efeitos dessa situação de perigo que é urgente. Então, a requisição, ao contrário do que se dá com a servidão, ela é auto-executória e temporária. Auto-executória porque não é necessária uma autorização judicial para que ela seja implementada. O Estado, por conta própria, de forma direta e auto-executória, requisita o bem ou o serviço e o bem ele é obrigatoriamente cedido ao Estado. Ela é temporária também porque dura tão somente o período no qual existe a situação de perigo. Uma vez cessado esse perigo e essa urgência, a requisição administrativa ela tem um fim, ao contrário do que se dá com a servidão, que vocês devem lembrar, que é, em regra, perpétua. Além disso, na requisição administrativa, isso a própria Constituição fala em seu texto, ela pode haver a fixação de uma indenização, mas ela é sempre posterior, também chamada de ulterior, e condicionada. Em que sentido? O que isso significa na prática? Significa que, uma vez demonstrar a condição para a existência de indenização, é que, de fato, seja constatado um prejuízo pelo particular em virtude do uso desses bens móveis, imóveis ou serviços. Então, primeiro se requisita, o Estado faz o uso do bem, e se houver, de fato, um prejuízo, ele vai posteriormente requerer essa indenização. Por isso que ela é posterior e condicionada. Lembre-se que na desapropriação, como eu mencionei em regra, a indenização ela é prévia, a requisição ela é posterior e ela é condicionada à existência de danos suportados pelo particular. Então, eu mencionei para vocês que na requisição administrativa, que a requisição, melhor dizendo, ela foi muito tratada pelo STF na época da pandemia. E vocês devem lembrar de uma medida do governo federal que requisitou seringas e agulhas para aplicação
de imunizantes no âmbito daquela campanha nacional contra a Covid. Eu imagino que vocês devem se lembrar, não faz tanto tempo assim. E os Estados-membros foram até o STF alegando que não seria possível que a União efetivasse de fato essa requisição administrativa das seringas e das agulhas que foram adquiridas pelos Estados-membros para a utilização nas suas campanhas de vacinação. Na oportunidade, pessoal, o STF decidiu que o permissivo constitucional para requisição administrativa de bens particulares, em caso de iminente perigo público, tem aplicação somente nas relações entre poder público e patrimônio privado, não sendo possível estender a hipótese às relações entre unidades da federação. Um pouco mais à frente, o STF decidiu que é incabível a requisição administrativa pela União de bens e insumos contratados por unidade federativa e destinados à execução do Plano Nacional Local de Imunização, cujos pagamentos já foram empenhados. A requisição administrativa não pode se voltar contra bem ou serviço de outro ente federativo, sob pena de indevida interferência na autonomia de um sobre outro. E aqui, pessoal, o que vocês devem ter em mente que o STF decidiu, o primeiro ponto é que não cabe nesse contexto, porque a aquisição foi feita com base na lei do SUS, na lei 8080. O STF decidiu que essa requisição da lei do SUS ela não pode incidir nas relações entre poder público e poder público, mas tão somente entre poder público e particulares. Isso porque, entender de forma diversa, representaria uma violação à autonomia dos entes federativos, tendo em vista que no nosso modelo federativo não existe hierarquia entre eles. União, Estados-membros e Distrito Federal e municípios, eles são, não há relação de superioridade, de hierarquia, ao modelo cooperativo e horizontal. Além disso, o STF decidiu, e aqui não consta na nossa apresentação, que até é possível que o poder público requisite bens do poder público, né? No caso, a União poderia requisitar bens do Estado, mas em duas situações muito específicas. Alguém sabe que situações são essas? Enquanto eu tomo um copo de água, se alguém quiser deixar aqui no chat ou levantar a mão, falem aí, podem falar. Exatamente, Gustavo, isso mesmo. O STF decidiu que é possível sim e que a Constituição autoriza a requisição de bens públicos por parte de um ente federativo em relação a bens de outro ente, mas tão somente nas hipóteses de estado de defesa e de estado de sítio, que são situações que fogem à normalidade constitucional. Mas em situações de normalidade constitucional, não é possível essa requisição, certo? Então, tenham isso bem em mente, porque foi muito cobrado em concursos públicos e eu acho que continua sendo um tema atual. Acho que não é algo assim ultrapassado e é importante que vocês saibam, inclusive, a exceção mencionada. Mas parabéns, Gustavo, pela resposta, é isso mesmo. Nossa terceira espécie de intervenção do Estado na propriedade é a ocupação temporária. Na ocupação temporária, pessoal, existe um aproveitamento de uma propriedade imóvel particular para a utilização temporária pelo poder público para a execução de obras, serviços ou atividades públicas ou de interesse público. Em suma, para que exista a ocupação temporária, basta que o Estado ele esteja executando obras, serviços ou utilidades públicas e tenha um determinado, digamos, assim, terreno, uma determinada propriedade particular e essa propriedade não está habitada, né? Esse é um requisito da lei. Não é possível utilizar-se como ocupação temporária, por exemplo, uma casa que o indivíduo habita, né? Para utilização desse espaço para obras e serviços, é necessário que esse local esteja desabitado. Não é necessário que, obviamente, ele incida sobre toda uma propriedade, mas apenas em parcela dela. E eu trouxe como um grande exemplo esse galpão de obras. Então, é comum que a União, os Estados-membros, municípios estejam executando obras em um determinado local e se utilizem de um terreno vizinho para montar um galpão, no qual serão, por exemplo, guardadas as ferramentas, instalado um banheiro para que os funcionários possam utilizá-lo, um refeitório, enfim. Então, é realizada a ocupação temporária desse espaço privado para que de fato essa obra possa melhor ser executada. Talvez vocês nunca tenham percebido, mas sempre que passarem ao lado de um canteiro de obras, principalmente em obras maiores, dê uma olhadinha que talvez vocês encontram algum exemplo de ocupação temporária. Além disso, a ocupação temporária tem duas espécies, as vinculadas à desapropriação e as relativas a obras e serviços em geral. Em relação às vinculadas à desapropriação, a ocupação temporária ela exige um ato formal do chefe do Poder Executivo, que geralmente vem junto com a decretação, com o decreto, por exemplo, que declara a utilidade pública na desapropriação.
certo? Então, é necessária a existência de um ato formal designando, formalizando essa ocupação temporária. Além disso, nessa primeira modalidade de ocupação temporária, em regra, existe o direito à indenização. Por sua vez, para obras e serviços em geral, não é necessário um ato formal estipulando a ocupação temporária, uma decretação que eu quero mencionar, não é a existência de um ato formal, mas não é necessária a decretação da necessidade de uma ocupação temporária, certo? Existe um ato formal, mas ele não é revestido de maiores formalidades. E, em relação a essa segunda hipótese, em regra, também não há direito à indenização, salvo quando o proprietário do imóvel demonstra o prejuízo no caso concreto. Em relação às limitações administrativas, que é a nossa quarta e penúltima espécie de intervenção do Estado na propriedade, as limitações, eu acho que eu tratei um pouco de forma tangenciada anteriormente, elas são determinações de caráter geral, abstrato e unilateral, por meio das quais o poder público vai impor a proprietários indeterminados obrigações positivas, negativas ou permissivas, para o fim de condicionar as propriedades ao atendimento da função social. As limitações administrativas, pessoal, elas têm fundamento no poder de polícia, que nós estudamos lá na nossa primeira aula do curso para o ENAM. Vamos dar exemplos de limitações administrativas. No plano diretor dos municípios, em regra, existe um limite para a edificação. Ou seja, por exemplo, a depender do local e a depender do município, vai ser fixado, por exemplo, um limite de 5 andares, de 3 andares, de 2 andares, de 10, de 15, enfim. Essa limitação à construção de andares é conhecido como um exemplo de limitação administrativa, pois ela tem um caráter geral, abstrato e unilateral e também voltado a proprietários indeterminados, pois ele não individualiza aqui cidadão, ele se refere, na verdade, ele fixa uma área, então por isso que se afirma que ele é indeterminado, e o indivíduo ele não pode construir acima de X andares. Então, esse é um exemplo de limitação administrativa, por exemplo, negativa. Um exemplo de uma obrigação positiva, meio trivial, seria, por exemplo, a obrigação de limpar a sua calçada, né? Você pode ter essa obrigação de, por exemplo, limpar a calçada aqui da sua casa. Então, é uma obrigação positiva, pois é um determinado fazer seu. Então, em síntese, qualquer medida administrativa que interfira no seu exercício do direito à propriedade e ela seja formalizada de caráter geral, abstrato e unilateral, e de forma não determinada, vai ser caracterizada como uma limitação administrativa. Tudo bem? Então, nas limitações, em regra, não há direito à indenização, certo? E aqui dificilmente vai existir, de fato, alguma questão que o indivíduo consiga comprovar esse direito à indenização, tendo em vista principalmente o seu caráter geral e abstrato, e indeterminado. E elas são também auto-executórias, de modo que não há necessidade de se, por exemplo, requisitar uma autorização judicial. A lei que institui o plano diretor traz uma série de limitações administrativas relativas ao direito à propriedade, e elas são auto-executórias. Uma vez publicada a lei, não é necessária qualquer determinação do Estado. Então, uma vez publicada a lei do plano diretor, todos os indivíduos que residem naquele local eles devem obedecer às limitações administrativas, por exemplo, relativa à construção, em relação a andares, etc. Além disso, no recente informativo 786, essa é uma decisão bem recente, que trata justamente desse direito à indenização. A segunda turma do STJ decidiu que, tratando-se de limitação administrativa, em regra, é indevido o pagamento de indenização aos proprietários dos imóveis abrangidos em área determinada por ato administrativo, a não ser que comprove efetivo prejuízo ou limitação além das já existentes. Então, em regra, nas limitações administrativas não existe direito à indenização. E por fim, pessoal, vamos para a nossa quinta e última modalidade restritiva de intervenção do Estado na propriedade, nós trataremos do tombamento. O tombamento, pessoal, ele é uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade muito voltada para questões de interesse social, quando o Estado busca proteger os bens que possuem valor histórico, artístico, paisagístico, dentre outras questões. Ou seja, a partir de uma questão cultural, de uma questão social, busca-se proteger determinados bens para que eles conservem as suas características e possam ser reconhecidos pela sociedade e pela população como algo importante em determinado contexto histórico ou social. Para Di Pietro, o tombamento é um procedimento administrativo e para Carvalho Filho ele é um ato administrativo. Para ele, independentemente dessa questão de ser procedimento ou de ser ato, acho que vocês não devem se apegar a isso.
deve apenas ter o conhecimento de que de fato existe essa divergência, mas é um procedimento administrativo, um ato administrativo, pelo qual o poder público sujeita a restrições parciais os bens de qualquer natureza. E vocês devem ter em mente. Qualquer bem, em tese, ele pode ser tombado, certo, pessoal? Não apenas bens imóveis. Cuja conservação seja de interesse público por sua vinculação a fatos memoráveis da história ou por seu excepcional valor arqueológico ou etnológico, bibliográfico ou artístico. Um grande exemplo de bem tombado que eu posso dizer para vocês é a Catedral de Brasília, que muitos de vocês devem conhecer. A Catedral de Brasília é de fato tombada, então sobre ela incide uma série de restrições à utilização de sua propriedade, certo? O tombamento ele pode se dar, pode ser formalizado de duas formas, através de ato administrativo ou através de lei. Então, através de ato administrativo, existe um procedimento administrativo, que de fato eu não vou entrar aqui em minúcias, porque vai extrapolar o objetivo da nossa aula, mas saibam que, através de lei, também é possível que exista o tombamento. Vou fazer uma perguntinha para vocês aqui, enquanto eu bebo água novamente. Alguém sabe, a Constituição traz uma hipótese de tombamento. A Constituição, por conta própria, em um dos seus dispositivos, determina que uma classe de bens é tombada. Alguém sabe dizer que classe de bens são essas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tombamento pela Constituição. Eu estou viajando, isso não existe. Alguém quer falar algo? Não, né? Bem, a Constituição, o seu artigo 230 salvo melhor juízo 231, em um dos parágrafos, não tenho tanta certeza, mas é por ali, exatamente, Matias. Bom, Matias bateu a charada. De fato, são bens reminiscentes dos quilombolas. Eles foram tombados pela própria Constituição, sem a necessidade de um ato administrativo ou de lei. Então, é isso mesmo, Matias. Parabéns, é de fato isso. Dando continuidade, pessoal, trouxe apenas mais uma curiosidade para vocês, que muitas vezes a gente não lê os artigos finais da Constituição e termina passando batido em coisas que, por exemplo, numa prova oral, podem te complicar, né? O examinador pode puxar essa pergunta da cartola e ou você sabe ou não sabe, não tem muito o que fazer. Enfim, dando continuidade. A responsabilidade, pessoal, para conservar o bem imóvel, para reparar e conservar, na verdade, o bem que é objeto de tombamento, ela não é da União Federal ou do Estado membro ou do município. Na verdade, a responsabilidade por reparar e conservar o bem é do proprietário. Isso consta expressamente na legislação sobre o tema. E essa própria legislação também diz que apenas quando demonstrado que ele não dispõe de recursos para proceder à reparação, é que o dever de reparar de fato é do Estado. Mas, em regra, o dever de conservar e de reparar o bem tombado é do indivíduo que detém a propriedade desse bem. No tombamento, pessoal, a propriedade do bem ela permanece com o particular, ou mesmo com o poder público, certo? Se o poder público for o proprietário do bem. Mas a obrigação de conservar e reparar esse bem é do proprietário, não é do ente que tombou. Além disso, é importante que vocês saibam que é possível que os três entes federativos, ou quatro, considerando o Distrito Federal, podem simultaneamente tombar o bem. Então, a União Federal pode tombar um bem, o Estado, na sequência, pode tombar esse bem também, o município pode tombar esse bem. Não há nenhum tipo de prejuízo, pelo contrário, trata-se até de uma tutela mais efetiva desse bem a ser tombado. Além disso, pessoal, antes do CPC anterior, quando o proprietário de um bem tombado ele desejava vender esse bem, ele tinha a obrigação de oferecê-lo à venda primeiramente para aquele que tivesse tombado esse bem. Então, se um bem de minha propriedade fosse tombado pela União Federal e eu desejasse vendê-lo, eu tinha a obrigação de oferecer esse bem primeiramente à União Federal. Com o CPC, o atual CPC, houve uma mudança. Na verdade, não existe mais essa obrigação de se oferecer o bem à entidade, aliás, ao ente tombador. Na verdade, com o atual CPC, se o proprietário desejar aliená-lo, não mais é necessário oferecê-lo aos entes públicos, de forma que o direito de preferência apenas subsiste nas hipóteses de alienação judicial. Ou seja, trocando em miúdos, se eu desejo vender meu bem que é tombado, eu posso vender diretamente a outro sem oferecê-lo à União. Mas, se esse meu imóvel tombado vai para uma alienação judicial, como por exemplo para em virtude de uma cobrança de uma dívida, nesse caso, em caso de alienação judicial, lá no cumprimento de sentença, de fato, nesse caso, o ente que tombou o bem, ele tem prioridade para arrematar nas mesmas condições que os demais arrematantes, certo? Então, oferecendo o mesmo lance, ele vai levar em virtude da importância que esse bem tem para o ente tombador. Por fim, pergunta para vocês se haveria direito à indenização. De fato, não há.
em regra, assim como eu já mencionei, direito à indenização em relação às outras espécies, na tombamento também não há, salvo se, mais uma vez, o proprietário demonstrar um prejuízo sofrido na decorrência do tombamento. E, por fim, é importante que vocês saibam também que, quando o imóvel é tombado, as restrições à propriedade, elas não se limitam tão somente ao proprietário do bem em si, mas à própria vizinhança. Então, a vizinhança ela não pode, por exemplo, erguer cartazes uma distância mínima do local, não pode impedir a visibilidade desse bem tombado. Há uma série de restrições no próprio ato de tombamento que são direcionadas também à vizinhança desse imóvel. Bem, agora vamos entrar, digamos assim, na parte mais importante da nossa aula, que é a desapropriação, que é a medida, que é a espécie de intervenção do Estado na propriedade de caráter supressivo, certo? Em suma, pessoal, a desapropriação é um procedimento através do qual o Estado, de uma forma compulsória, ou seja, sem qualquer espécie de solicitação, digamos assim, ao particular, de forma compulsória, de forma coercitiva, ele vai retirar de alguém um certo bem móvel ou imóvel por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, e vai adquiri-lo originariamente, em regra mediante prévia e justa indenização paga em dinheiro. Alguém saberia mencionar em pouquíssimas palavras a diferença entre a desapropriação por necessidade pública, por utilidade pública ou por interesse social? Alguém gostaria de dizer enquanto eu bebo mais uma aguinha, que o tempo aqui não está tão bom? Não? Bem, de uma forma bastante genérica, certo, pessoal? Porque nós temos legislação sobre o tema que elenca várias hipóteses e eu não vou ficar aqui lendo essas hipóteses para vocês, né? Porque o nosso curso é de reta final e deve ser mais objetivo, mas de forma bastante generalista. A questão de utilidade pública, pessoal, a desapropriação por utilidade pública, ela é geralmente mencionada quando se existe um interesse mais voltado da administração. De fato, existe o interesse público, mas preponderantemente existe o interesse administrativo em desapropriar o bem. A exemplo da desapropriação parece que seja construída uma estrada, ligando, por exemplo, dois municípios. De fato, não há necessidade de se desapropriar, mas ela é útil do ponto de vista do interesse público para que seja construída nesse local uma rodovia. Então, esse caso é a questão da utilidade pública, o interesse administrativo que se sobressai. No que diz respeito à necessidade pública, nós temos, em regra, situações que têm um interesse mais voltado aos administrados, certo? Um interesse mais urgente. Então, por exemplo, uma desapropriação por necessidade pública poderia ser citada a situação na qual o Estado, por exemplo, no contexto da pandemia, precisa de construir um hospital e ele desapropria por necessidade pública para que esse hospital, de fato, seja utilizado de uma forma mais urgente. Claro, é possível que seja requisitado esse bem, mas supondo que o Estado tenha interesse de adquiri-lo de forma permanente, é possível realizar a desapropriação. E, por fim, o interesse social consiste naquelas hipóteses na qual se sobressai o interesse social, de fato, muito relevante, a exemplo da desapropriação para a construção de núcleos urbanos para populações, por exemplo, de baixa renda. Esse é o caso de desapropriação por interesse social. Como eu já mencionei anteriormente, a desapropriação é uma forma de aquisição originária da propriedade de natureza sucessiva. E por que ela é considerada uma forma de aquisição originária da propriedade? Porque, pessoal, quando existe a desapropriação, é como se a cadeia dominial, aquela cadeia que consta lá no, no cartório, quase não sabe, aquela cadeia de proprietários, ela é meio que, digamos assim, apagada. O Estado ele assume a propriedade livre de quaisquer ônus, ou seja, vamos supor que tenha uma hipoteca sobre aquele imóvel, ela vai ser extinta, certo, pessoal? O Estado ele vai receber a propriedade livre de quaisquer ônus, de modo originário, independentemente de qualquer averiguação no que diz respeito à cadeia de proprietários anteriores. Por isso que se fala que é uma aquisição originária. Claro, esses débitos, essas garantias, elas vão ser extintas, mas quem tem direitos, ele vai buscar se subrogar no preço do valor a ser pago pela desapropriação, certo? Eles vão, de fato, receber o valor que lhe for devido, mas ela vai ser extinta porque o Estado vai receber essa propriedade de uma forma, digamos, no linguajar popular, zerada, livre de qualquer embaraço, de qualquer ônus, de qualquer dívida, certo? Por isso que se fala que é uma forma de aquisição originária da propriedade, porque ela não decorre de nenhum título anterior, certo? Mas sim da desapropriação. Bem,
Uma questão que consta na legislação sobre o tema da desapropriação e que até hoje é discutido no âmbito dos tribunais superiores é se seria possível a desapropriação de bens públicos. Em regra, pessoal, é sim possível a desapropriação de bens públicos, mas a lei estipula o que se chama direção vertical das entidades federativas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a União pode desapropriar bens dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, e os estados podem desapropriar os bens tão somente dos municípios. E os municípios não podem desapropriar nenhuma espécie de bem público. É isso que significa essa direção vertical. Apesar da constitucionalidade duvidosa, né, até porque, como eu já mencionei, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, não existe hierarquia entre os entes federativos, o STF tem sufragado e tem entendido que esse dispositivo é constitucional. Então, até hoje, ele encontra-se vigente e vocês devem levar para a prova que essa direção vertical ela deve ser observada, certo? Para que exista a desapropriação de bens públicos, pessoal, não é possível que exista tão somente a partir de um ato administrativo. Nós vamos ver mais para frente que o procedimento expropriatório ele pode ser iniciado com ato administrativo, mas quando diz respeito a bens públicos, não é possível que esse procedimento seja deflagrado por um ato administrativo. É necessário lei, em sentido formal, autorizando a desapropriação de bens públicos, certo? Mas, desde 2023, através da Lei 14.620, abriu-se a possibilidade de que essa desapropriação de bens públicos se dê também através de acordo diretamente entre esses entes públicos. Então, em síntese, atualmente, para que um ente público desaproprie um bem de outro ente público, é necessário que exista uma lei, em sentido formal, ou que exista um acordo entre esses entes públicos tratando sobre as nuances dessa desapropriação. Tudo bem? Tenham em mente, então, essa recente alteração promovida pela Lei 14.620. Para que exista a desapropriação, pessoal, é necessário a obediência a um procedimento expropriatório que é composto por duas fases. Primeiramente, tem-se uma fase declaratória e, posteriormente, uma fase executória. Na fase declaratória, o poder público ele demonstra especificamente o seu interesse em desapropriar determinado bem, faz a individualização desses bens, enfim, ele prepara todo o terreno não no sentido literal, ele prepara todo o terreno para que ele possa adentrar na fase executória, que é quando de fato ele vai pegar para si a propriedade privada, certo? Então, em síntese, temos duas fases. A primeira fase é uma fase declaratória, que ela ocorre a partir da publicação de um decreto do chefe do Poder Executivo, de uma lei de atos concretos ou de um ato administrativo. E aqui depois eu vou entrar na questão do ato administrativo, mas nessa primeira fase declaratória, o poder público vai demonstrar um interesse em desapropriar aquele bem, vai individualizá-lo, dizer, apresentar o motivo por qual está realizando a desapropriação, vai demonstrar também os fundamentos de fato e de direito, enfim, toda a questão formal vai ser efetivada primeiramente nessa fase declaratória. Como eu já mencionei, essa fase declaratória pode se dar por decreto do chefe do Poder Executivo, que é o que em regra existe, que em regra ocorre, mas também pode ser através de lei, de atos concretos ou de ato administrativo. Pode ser efetivado por ato administrativo em situações muito pontuais, exemplo do DENIT e da ANEEL, tendo vistas que eles receberam a delegação para cuidar, respectivamente, do serviço de viação, que é o serviço de estradas e rodagens, e a ANEEL no âmbito da energia elétrica, né, das concessões de energia elétrica. Então, o DENIT e a ANEEL, elas podem, excepcionalmente, declarar o interesse público na desapropriação através de um ato administrativo. Uma vez declarada a intenção de desapropriar esse bem, inicia-se a fase executória. Nessa fase executória, ela pode ocorrer de duas formas, de uma forma administrativa ou de uma forma judicial. Uma vez declarado o interesse de desapropriar, o Estado, a partir da Lei 13.867 de 19, ele tem o dever de notificar a pessoa. A pessoa vai ser notificada, o proprietário do imóvel vai ser notificado, vai ter ciência dessa declaração de interesse de desapropriar, e nessa declaração, e nessa intimação, nessa notificação, né, melhor dizendo, vai constar o valor do preço, a forma de pagamento, enfim, as nuances relativas à proposta do Estado. A pessoa tem o dever, tem a possibilidade de responder no prazo legal, salvo melhor juízo 15 dias, e se essa pessoa permanecer inerte, permanecer em silêncio, vai ser considerado que houve a recusa, certo? Da proposta. Mas é possível também que o cidadão ele possa participar, ele possa exigir a instalação de um procedimento de mediação, de arbitragem, escolhendo uma daquelas entidades que se encontram no cadastro público, certo? Então, primeiro tenda-se um consenso administrativo. Se não se chega a um consenso administrativo e a pessoa de fato não quer, digamos assim, ceder a essa declaração de desapropriação de interesse público,
de fato, é necessária a propositura de uma ação judicial, que nós trataremos um pouco mais à frente. Mas saibam que nessa fase executória ela pode finalizar com um acordo administrativo ou pode ser necessária uma fase judicial. Saibam que, em havendo acordo administrativo, o acordo vai ser pleno, certo? Invocando, aliás, invocando não, tratando todas as condições dessa desapropriação, inclusive em relação ao preço. Então, existindo acordo administrativo, esse acordo ele já é apto já para ser levado ao cartório para ser transferido à propriedade. Então, nesse caso, não haverá um litígio propriamente dito no âmbito judicial. Mas se não houver um acordo, que é o que realmente, que geralmente ocorre, porque o Estado, em regra, oferece valores muito baixos, aí de fato é necessário a segunda fase, que é a fase judicial, que nós trataremos a partir de agora. Bem, então, o poder público, uma vez não conseguindo chegar a um consenso com o particular, ele deve propor uma ação judicial para que, de fato, possa receber para si a propriedade. O artigo 9º do Decreto-Lei 3365 de 41, que é o decreto regente das desapropriações, afirma que ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública. No processo judicial de desapropriação, pessoal, vocês devem ter em mente que a cognição do magistrado ela é muito limitada. Isso porque não é possível ao réu da ação, que é o proprietário do bem, invocar qualquer espécie de defesa. Na verdade, a começar por esse artigo 9º, o judiciário sequer pode adentrar no mérito se de fato estão presentes os requisitos da utilidade pública, do interesse social, etc. Esse dispositivo é criticado pela doutrina, mas o fato é que, a partir da noção de poder do império do Estado, entende-se que o poder público ele não se sujeita a nenhuma espécie de sindicabilidade no que diz respeito aos motivos da declaração de utilidade pública, certo? Então, por conta disso, afirma-se que a contestação no âmbito dessa ação só poderá versar sobre duas coisas. A primeira é um vício do processo judicial, muito alegado através de preliminares, aqueles preliminares lá do CPC, ou impugnação do preço, certo? Então, basicamente, a cognição nessa ação judicial vai se limitar a esses dois pontos. Vício no processo judicial, como, por exemplo, a nulidade de citação, e a impugnação do preço. Qualquer outra questão, pessoal, a ser levantada pelo réu isso deve ser levado no âmbito de uma ação própria, que também chamam de ação autônoma. Então, por exemplo, desvio de finalidade, dúvida na figura do proprietário, motivação desconforme com a lei, tudo deve ser decidido por ação direta, também chamada de ação autônoma, certo? No âmbito dessa ação de desapropriação, a cognição é limitada e o indivíduo não é livre para alegar toda e qualquer matéria, como ocorre no processo comum em geral, certo? Vocês devem lembrar lá do CPC que o réu ele pode alegar qualquer matéria defensiva. Nesse processo judicial já é um pouco diferente. A cognição é limitada e, em regra, o que se discute na prática é tão somente o preço. Bem? Então, o pedido do processo judicial de desapropriação é tão somente a fixação do valor indenizatório, certo? O Estado declara a sua utilidade pública naquela primeira fase e ele de fato, vai depositar o valor que entende devido e vai pedir que o juiz fixe o valor que ele entende adequado, já que não houve, naquela primeira fase administrativa, um consenso com o proprietário do imóvel. Mas existe uma coisinha no Decreto-Lei 3.365 de 41 chamada emissão provisória na posse, porque, em regra, o Estado ele só pode, de fato, ter acesso ao bem uma vez paga a indenização, uma vez que seja finalizado esse processo judicial. Mas o legislador entendeu por bem prever a emissão provisória na posse, que é uma espécie de tutela de urgência, através da qual o poder público, ele, presentes alguns requisitos, ele vai, de fato, ter acesso ao bem desapropriado de uma forma liminar, de uma forma antecipada, sem a necessidade de que se chegue ao fim do processo judicial. Para que ocorra a emissão provisória na posse, é necessária a declaração de urgência no prazo de 120 dias, contados a partir da declaração de interesse público, certo? Vocês lembram lá que existe um ato que declara o interesse público. Então, uma vez publicado esse ato, o Estado, se ele quiser se emitir provisoriamente na posse, ele deve declarar a urgência em um prazo máximo de 120 dias, prazo máximo esse de cunho decadencial. Em regra, na prática, o que ocorre é que no momento em que o Estado declara um interesse público, ele já declara a urgência no próprio ato, certo? Como uma forma de eficiência administrativa. Mas saibam que existe esse prazo de 120 dias, prazo de cunho decadencial, entre a declaração da utilidade pública do bem e a declaração de urgência. Mas não é necessário somente isso. Além da declaração de urgência por parte do poder público, o depósito do valor, também o Estado deve depositar o valor de acordo com o que a lei estabelecer. Eu não vou entrar aqui em minúcias, porque nós temos mais de uma espécie de desapropriação, mas em regra, o depósito do valor
é o valor venal do bem, certo? Aquele valor que nós utilizamos para fins de cálculo de IPTU, etc. Então, o Estado declara urgência, deposita o valor venal do bem e ele tem direito subjetivo a se emitir provisoriamente na posse, tudo bem? Daniel, na fase executória, o silêncio é uma recusa? Na verdade, Daniel, se ele entrou na fase executória é porque já houve uma recusa, certo? Então, uma vez havendo uma recusa, seja ela tácita, seja ela expressa, o processo judicial ele vai ter o objetivo justamente de coercitivamente pegar o bem para o Estado, certo? Então já presume-se que não houve nenhum tipo de negociação e que o indivíduo, que é o proprietário do bem, ele discorda daquele valor que é oferecido pelo Estado, certo? Então, na fase executória, o silêncio não significa realmente, assim, significa uma recusa do preço, obviamente, mas isso não vai impedir que o processo judicial tenha seu trâmite normal, tudo bem? Então, eu vou tratar aqui mais à frente, mas no processo de desapropriação vai haver a designação de um perito, vai haver uma avaliação técnica e o magistrado ele pode entender por bem fixar um valor maior, mesmo que a pessoa permaneça inerte no processo judicial. O que vai ocorrer de fato é a decretação da revelia. Se ela não contesta a ação judicial, vai haver a revelia. Eu entendo particularmente que o juiz deve dar prosseguimento ao feito, com designação de perícia, etc. Mas saiba que é possível que o juiz fixe um valor maior. É interesse do réu participar do processo, porque o fato é que a administração pública vai pegar esse bem, certo? A desapropriação é uma forma muito severa de intervenção do Estado na propriedade, porque uma vez declarado o seu interesse, a administração só não desapropria se ela não quiser. Tudo bem? Então, uma vez declarado o interesse e sendo proposta a ação judicial, o Estado vai pegar esse bem. O fato é esse. A ação judicial vai se desenrolar para discutir o preço. Basicamente é isso, na prática, certo? Então, assim, é, como eu mencionei, a pessoa pode ser revel no processo? Pode, mas não é algo que seja indicado. Porque é nessa ação judicial que o juiz vai fixar o valor justo pelo bem. Tá bem? Acho que deve ter. Se tiver mais alguma dúvida, fala aí, Daniel. Vamos já, dando continuidade, nós estávamos na emissão provisória na posse, né, que é um instrumento através do qual o poder público pode pegar para si a propriedade e já adentrar nela e fazer as obras que bem entender, antes do término do processo judicial. E aí surgiu a seguinte pergunta que foi respondida no recurso especial 1.930.735. E se esse depósito não foi efetuado? Há a extinção do processo ou não? Para o STJ, pessoal, a ausência de depósito para o deferimento de pedido de emissão provisória na posse não implica a extinção do processo, sem resolução do mérito, mas tão somente o indeferimento da tutela provisória. Como eu mencionei, a emissão provisória na posse ela tem um caráter de tutela provisória, de tutela de urgência, certo? Não há, aqui não é decidido o mérito de uma forma definitiva. Então, se o Estado declara urgência e não deposita o valor, a única coisa que vai acontecer é que o magistrado ele vai negar a tutela provisória e o Estado só vai poder, de fato, adentrar nesse bem com o término do processo, sem a concessão dessa tutela de caráter provisório, certo? Então, é uma decisão bastante interessante, eu acho que tende a ser objeto de cobrança nas próximas provas, em vista do seu caráter prático, que é algo muito valorizado pela FGV. Bem, em relação ainda à emissão provisória na posse, o Estado ele deposita o valor venal do bem e o Decreto-Lei 3365 ele permite que o indivíduo ele faça o levantamento de 80% desse valor, certo? Ele vai levantar 80%, mas o procedimento judicial ele vai continuar. E, além disso, uma alteração, salvo melhor juízo do ano de 2029, também permite que o indivíduo ele faça o levantamento de 100% desse valor depositado, certo? Mas, nesse caso, ele vai discutir única e tão somente o valor do bem, certo? Questões outras ele não vai poder arguir. Então, uma vez havendo o depósito, nós temos duas possibilidades. O indivíduo pode levantar 80%, e aí vai discutir o processo normalmente, sem qualquer tipo de limitação, ou ele pode levantar os 100% do valor depositado, mas o seu litígio ele vai se resumir tão somente ao valor da indenização, certo? O fato dele aceitar e levantar os 100% do valor depositado não implica numa renúncia do processo judicial. Ele vai, o processo vai continuar, ele vai levantar esse 100% e o processo vai continuar para saber se o bem ele deve ter um valor maior ou menor. Jaqueline, e se ele já entrou na posse e não pagou, pode executar e pedir penhora no caso? Na verdade, Jaqueline, ele só pode entrar na posse depois que ele pagar. Para que o juiz defira essa tutela provisória, para que o juiz defira a emissão provisória na posse, é necessário tanto que o Estado declare a urgência como ele pague.
Se ele não paga, o juiz ele vai indeferir a tutela provisória. Então, não pode haver emissão provisória na posse. Tudo bem? Só ao final do processo. Agora, se o Estado, porventura, se emitir na posse sem a concessão de uma tutela provisória, isso aí pode ser caracterizado uma desapropriação indireta, porque é um verdadeiro esbulho. O Estado ele não pode entrar na propriedade privada sem a concessão da emissão provisória na posse. Tudo bem? Professor, não entendi a diferença entre o levantamento de 80% e de 100%. Vamos lá. Vocês devem ter lembrado que no slide anterior eu mencionei que no âmbito dessa ação de desapropriação você pode discutir questões ligadas ao processo e questões relacionadas ao preço, não é? Bem, se a pessoa decide levantar 80% do valor, o processo vai continuar correndo, vai haver perícia e é possível que o juiz fixe um valor maior. E nesse processo, o indivíduo vai poder se defender dessas duas formas que eu mencionei, tanto em relação a vícios do processo, como em relação ao valor. Não há nenhum prejuízo nele fazer esse levantamento de 80%, porque o fato é que ele vai perder a propriedade, pessoal. É isso que vocês devem ter em mente. Processo judicial de desapropriação, a pessoa só não perde a propriedade se o Estado não quiser, certo? Mas o processo segue normalmente. Se ele decide levantar 100%, a discussão dele vai se limitar ao preço e nada mais. Mesmo questões processuais, preliminares, ele não vai poder arguir nesse processo. Vai se limitar tão somente ao preço. Porque o que ocorre nessa ação judicial, desapropriação, é que ela é uma ação que o principal objetivo é fixar o preço. Por exemplo, o Estado ofereceu 100 mil, eu acho que é 200. Então, vai ser iniciada a ação judicial e o juiz vai dizer qual o valor de direito, se é 100%, se é 100 mil, se é 150 mil, se é 200 mil, enfim. É o magistrado que vai dizer. Mas a grande diferença entre 80% e 100% é essa. Quando o indivíduo ele levanta 80%, o processo ele corre normalmente. Não há nenhuma diferenciação entre o fato dele não levantar o valor ou ele levantar os 80%. A ação corre normal. Se ele decide levantar 100%, e essa alteração recente no decreto-lei, a discussão dele vai se limitar única e tão somente ao preço. Questões processuais ele não vai poder alegar. Foi claro, Daniel? Não sei se você entendeu, senão a gente tenta explicar aqui de outro jeito. Ótimo. Bem, então, nesse processo judicial de desapropriação, há uma modificação no procedimento quando comparado ao procedimento geral lá do CPC. No procedimento comum do CPC, a perícia ela não é realizada de uma forma antecipada, mas nesse processo judicial de desapropriação, a perícia ela é antecipada. Então, uma vez que é iniciado o processo judicial, o magistrado já determina a realização de perícia, ou seja, uma prova técnica, para se averiguar as condições desse local para que seja fixado o preço adequado. Lembrando que o juiz ele possui um livre conhecimento motivado e ele não se vincula à avaliação do perito. Ele pode, de fato, discordar desde que fundamente adequadamente a sua decisão. Além disso, é comum também, às vezes, na prática, em virtude de erros no processo registral, aquele que ocorre no cartório, que haja uma divergência entre a área registrada e a área real. Nesse caso, o STJ entende que o indivíduo ele vai receber o valor correspondente à área de fato registrada e a diferença depositada em juízo, ou a diferença maior, ela deve permanecer em juízo até que se termine a discussão sobre quem é o proprietário daquela área excedente, certo? Tocando em miúdos. Supondo que existe divergência entre a área registrada e a área real, o Estado ele vai, de fato, indenizar o valor real da área e não o valor registrado, certo? Então, supondo que o valor total da área seja 1 milhão, o Estado deposita 1 milhão. Mas existe uma dúvida em relação a 20% daquela propriedade, certo? Então, nesse caso, a pessoa levanta os 800 mil e os 200 mil fica bloqueado em juízo até que se chegue à conclusão de quem é aquela propriedade daquela parte que não foi registrada devidamente, mas que o Estado de fato desapropriou, certo? Então, nesse caso, fica em juízo essa diferença entre a área real e a área registrada, e posteriormente, em havendo a conclusão judicial acerca de quem é o proprietário daquela parcela, esse valor de fato é entregue a ele. Em relação ao processo judicial ainda, pessoal, nós temos a questão da composição do pagamento. Supondo que nós tivemos todo o processo judicial e ao final foi fixado um valor de indenização. Vou tentar trazer como exemplo para ver se fica mais claro para vocês. Supondo que o Estado entende que determinada área desapropriada vale R$ 1 milhão. Ele deposita R$ 1 milhão em juízo, o indivíduo escolhe fazer o levantamento do R$ 1 milhão e a ação prossegue em relação à fixação do preço justo, certo? Então, suponha que, ao final do procedimento judicial, o magistrado entende que, de fato, aquela área não vale 1 milhão como o Estado queria, na verdade, vale 2 milhões, por motivos quaisquer, como, por exemplo,
o fato de existir uma área explorada economicamente nesse local. Então, o juiz, ao contrário do Estado, entende que vale 2 milhões ao invés de um. Então, nós temos uma diferença de 1 milhão de reais, tudo bem? Bem, então o pagamento, pessoal, desse processo judicial, ele vai se tratar do valor do depósito judicial quando ocorre a emissão provisória na posse, que deve ser paga por alvará. Então, aquele 1 milhão de reais do nosso exemplo, ele é pago por alvará com o levantamento da pessoa lá na emissão provisória, em regra. Mas ele também vai ser composto pela diferença entre o valor que a sentença fixou, com os devidos acréscimos, e a parcela depositada, a qual será paga na fase de cumprimento de sentença, observado o sistema de precatórios. Então, trazendo para o nosso exemplo. O Estado ofereceu 1 milhão de reais, a pessoa fez o levantamento, mas o juiz entendeu que valia dois. Então, o Estado deve 1 milhão de reais, certo? Nós temos 1 milhão de reais que já foi levantado, mais 1 milhão de reais que é a diferença entre o que o juiz fixou e o que já foi levantado provisoriamente. Então, temos essa diferença de 1 milhão de reais. Essa diferença, pessoal, ela deve ser paga na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, observado o sistema de precatórios lá do artigo 100 da Constituição Federal, que estabelece uma ordem de pagamento. Mas, no tema 865 da repercussão geral, o STF entendeu, e essa é uma questão muito importante que vocês devem levar para a prova, que vai ser objeto de questionamento, o STF entendeu o seguinte: no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto, se o poder público não estiver em dia com os precatórios. Em outras palavras, essa diferença, pessoal, da indenização, em regra, ela é paga pelo procedimento de cumprimento de sentença. É obedecido uma fila de pagamento por parte do Estado, que é a chamada e conhecida fila de precatórios. Mas, em relação a essa diferença, se o Estado, membro, o município ou a União Federal não estiver em dia com seus precatórios, esse valor não vai ser inscrito como precatório, ele deve ser pago de forma direta, certo? Através de depósito judicial. Então, em suma, se estiver ocorrendo o que ocorre com 90 e tantos por cento dos entes federativos, se o ente federativo estiver em mora com seus precatórios, estiver com seus precatórios em atraso, ele vai ter que pagar essa diferença por depósito direto, um depósito judicial, certo? Não vai poder o crédito ser enviado para a fila de precatórios. Bem, tenham esse tema 865 da repercussão geral em mente, porque ela é muito importante e, e vai ser muito objeto de cobrança em concursos públicos. Além disso, no tema, aliás, no informativo 1019 do STF, tema 858 da repercussão geral, o STF entendeu que o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida em sede de ação de desapropriação não impede a propositura de ação civil pública em defesa do patrimônio público para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para ação rescisória. Esse caso tratado pelo STF, pessoal, é o seguinte: suponha que existe uma ação de desapropriação e um indivíduo qualquer se apresentou como proprietário nessa ação e recebeu o valor da indenização por conta da desapropriação. Então, se discutia nos tribunais se o Ministério Público poderia propor um ACP para declarar a nulidade dessa venda em relação ao domínio, em relação ao proprietário, se já se tivesse passado 2 anos. Isso porque, vocês devem se lembrar, que o Código de Processo Civil estabelece que o prazo para ação rescisória, ou seja, o prazo para se desconstituir uma coisa julgada, ele é de 2 anos, em regra, certo? Então, havia essa discussão na jurisprudência se o Ministério Público, por exemplo, ou mesmo o município, o ente federativo, poderia propor um ACP se já tivesse passado o prazo para ação rescisória. Mas o STF entendeu, nesse caso, que é possível a propositura de ação civil pública em defesa do patrimônio público para se discutir o domínio do bem desapropriado, ainda que já se tenha passado o prazo de 2 anos da ação rescisória. Em relação aos honorários advocatícios, que é um tema muito abordado também nos concursos públicos, nós temos a seguinte questão. O honorário advocatício, ele tem como base de cálculo a diferença entre a oferta inicial e a indenização corrigidas. Então, voltando àquele exemplo que eu trouxe, que o magistrado fixou 2 milhões e o Estado tinha oferecido 1, os honorários advocatícios vão incidir sobre essa diferença, ou seja, 1 milhão de reais, certo? Esse valor inicial que foi depositado, ele vai ser desconsiderado para fins de fixação de honorários. Em suma, a base de cálculo para a incidência do percentual de honorários advocatícios é o valor, a diferença entre o valor final da ação judicial e o valor inicialmente ofertado, certo? Além disso, o Decreto-Lei 3.365, em seu artigo 27, parágrafo 2º, ele trata de um percentual diverso de honorários advocatícios, percentual diverso do que consta no Código de Processo Civil. Lá no Código de Processo Civil, nós temos uma sistemática de honorários advocatícios,
Mas no decreto-lei temos uma regra especial, uma regra específica, que afirma que o percentual a incidir sobre aquela base de cálculo que eu mencionei é de 0,5 a 5%. Além disso, o dispositivo também fala que não poderiam os honorários subcomerciais ultrapassar R$ 151.000. O STF foi instado a se manifestar sobre a constitucionalidade desse dispositivo e ele entendeu que o percentual de 0,5% a 5% ele é constitucional, pois trata-se de uma escolha do legislador e consta um diploma especial em relação ao CPC. Todavia, ele declarou a inconstitucionalidade da expressão não pode ultrapassar R$ 151.000. Então, atualmente, a partir dessa declaração de inconstitucionalidade, o valor dos honorários advocatícios, eles não se submetem a esse limite de R$ 151.000, tudo bem? De fato, o valor dos honorários será de 0,5% a 5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização, mas não há um limite fixado em lei. O STF decidiu que esse limite em si, considerado ele é inconstitucional, tudo bem? Matias, o depósito judicial apenas é obrigatório para emissão provisória na posse se o ente público não requerer a tutela provisória. Deve depositar também para a tramitação da ação. Matias, então, como eu já mencionei, se o poder público ele de fato não quer ter à sua disposição de uma forma mais rápida o bem, ele não necessariamente precisa depositar o bem. Ele pode propor ação de desapropriação e deixar rolar. Mas ele só vai poder de fato ter acesso àquele bem a ser desapropriado ao final da ação. Então, respondendo à tua pergunta, o depósito judicial, de fato, ele só é obrigatório quando o Estado, quando o poder público, ele busca a concessão de uma tutela provisória, para que ele possa se emitir na posse. Se ele não quer se emitir na posse, ele não precisa depositar o valor que ele entende devido. Tudo bem? Mas assim, na prática, em regra, o Estado ele tem pressa para desapropriar e eles, assim, não vou dizer sempre, mas quase sempre, ele requisita a tutela provisória e então ele declara a urgência e deposita o valor, certo? Se ele não depositar o valor, simplesmente ele só vai poder ter acesso ao bem ao final da ação, que muitas vezes demora bastante, certo? Mas, respondendo a tua pergunta, o depósito judicial, de fato, é obrigatório para emissão provisória apenas. O STJ também, há alguns anos atrás, se debruçou sobre a possibilidade de desistência da desapropriação. Em outras palavras, é possível que o poder público desista de desapropriar um bem? O STF respondeu essa questão no seguinte sentido: de fato, o Estado ele pode desistir da desapropriação, inclusive após o trânsito em julgado da ação judicial, certo, pessoal? Tenham isso muito em mente, porque é muito importante. O Estado ele pode desistir da desapropriação, mesmo havendo decisão judicial transitada em julgado no âmbito da ação de desapropriação. Mas a desistência, para que ela ocorra, exige três requisitos, certo? O primeiro, a desapropriação não pode ter sido consumada pelo pagamento integral da indenização, ou seja, o pagamento integral ele ainda deve estar pendente. Uma vez pago integralmente o preço, não é possível a desistência da desapropriação. Além disso, o imóvel não deve ter sofrido alterações substanciais que tornem impossível a restituição no estado em que se encontrava antes da emissão provisória. Ou seja, vamos supor que o Estado decide desapropriar um bem que tinha uma grande casa, né, nesse terreno, por exemplo, e o Estado demole toda essa casa. Então, muito provavelmente, o magistrado vai entender que, de fato, houve alterações substanciais e não seria possível essa desistência da desapropriação. E o terceiro requisito, o expropriado não demonstra a impossibilidade de devolução do imóvel, ou seja, a existência de um fato impeditivo do direito de desistência da desapropriação. Em relação a esse terceiro requisito, dever também do ex-proprietário do imóvel, digamos assim, é demonstrar que não é possível a devolução do imóvel, pois haveria um fato impeditivo do direito de desistência, a exemplo do que consta nos itens A e B. Então, o item C nada mais é do que a possibilidade e a necessidade de que o exproprietário demonstre a ocorrência do item A ou do item B. Então, o expropriado ele tem o dever de demonstrar a impossibilidade da devolução do imóvel. Então, uma vez presentes esses três requisitos, é possível sim o reconhecimento da desistência da desapropriação e o imóvel é devolvido ao anterior proprietário e o anterior proprietário devolve o dinheiro à administração pública, para evitar qualquer tipo de enriquecimento sem causa. Bem, essa decisão aqui eu vou pular porque eu já trouxe para vocês no slide anterior. E agora vamos tratar do que diz respeito à retrocessão. A retrocessão, pessoal, é um direito que pode ser exercido pelo ex-proprietário de exigir da administração pública a devolução de um bem que foi anteriormente expropriado.
Isso quando a administração pública não confere a esse bem uma finalidade pública específica, que é aquela finalidade indicada na desapropriação. Então, isso é muito comum, pessoal, quando, principalmente em municípios menores, que é promovida a desapropriação de determinado bem e, posteriormente, esse bem fica abandonado ou dá-se a ele uma finalidade diversa da pretendida no âmbito da declaração de utilidade pública, certo? A retrocessão ela é muito ligada a um fenômeno chamado de predestinação, certo? A predestinação nada mais significa do que a destinação em desconformidade com o que era anteriormente previsto, certo? Então, a predestinação é a destinação desconforme do imóvel desapropriado com o plano inicialmente previsto. Essa predestinação ela pode ser lícita ou ilícita, certo? A predestinação lícita significa uma destinação diversa do imóvel, mas nesse caso, o Estado ele dá a esse local uma destinação, uma finalidade pública. Por exemplo, o Estado desapropriou um terreno de um particular para construir um hospital. E, posteriormente, por motivos diversos, decide construir uma escola. Nesse caso, de fato, é uma predestinação, pois está se dando a um imóvel uma finalidade diversa daquela prevista. Mas essa predestinação é lícita porque foi mantida uma finalidade pública, certo? O poder público ele desapropriou para um objetivo, mudou de ideia, mas foi dada a esse local uma finalidade pública. Nesse caso, existe uma predestinação lícita e, no caso de predestinação lícita, não existe esse direito à retrocessão. Agora vamos partir para outro exemplo. Suponha que um determinado município exige uma desapropriação de um determinado bem. Só que posteriormente é verificado que essa desapropriação foi feita tão somente para prejudicar um desafeto do então prefeito. Nesse caso, não foi conferida ao bem uma finalidade pública. Então, há, de fato, um caso de predestinação ilícita, pois a esse bem não foi conferida qualquer utilidade pública e a desapropriação foi um engodo para se prejudicar um desafeto político. Nesse caso, em havendo predestinação ilícita, de fato surge o direito à retrocessão, que é o direito que esse proprietário tem de pedir para si de volta esse bem desapropriado. Como eu já mencionei, a retrocessão, então, ela se relaciona com a predestinação ilícita, certo? Em havendo predestinação lícita, não é possível haver a retrocessão. Agora eu vou trazer para vocês, para finalizar quase finalizar nossa aula, a chamada desapropriação indireta, que é um tema muito importante para concursos públicos, foi muito abordado recentemente, inclusive foi objeto de questionamento da minha prova oral para o TRF4, enfim, é um tema que, por mais que não seja tão atual, não seja tão novo, é de extrema importância para fins de concurso público, certo? Então, a desapropriação indireta, pessoal, nada mais é do que um ato através do qual o Estado vai se apropriar de um bem particular sem obedecer aos procedimentos legais. Ou seja, ele vai simular um ato lícito para, na verdade, desapropriar um bem particular. Em outras palavras, é um verdadeiro esbulho por parte do Estado. Ao invés de ele utilizar-se do procedimento legal através da declaração de interesse público, através de um procedimento judicial, ele simplesmente se apossa do bem sem oferecer qualquer espécie de defesa ao administrado. Então, em suma, é considerado um fato administrativo através do qual o Estado vai se apropriar de um bem particular sem observar os requisitos legais de desapropriação, ou mesmo quando ele não se apossa diretamente do bem, mas lhe impõe restrições que impedem totalmente o proprietário de exercer os poderes inerentes ao domínio. Vocês devem se lembrar das intervenções restritivas que nós tratamos no início da aula. Em algumas vezes, ocorre que o Estado ele simula uma intervenção restritiva, mas na verdade esvazia totalmente o conteúdo econômico da propriedade e realiza uma verdadeira desapropriação. Então, quando esse esbulho, essa desapropriação não obedece os requisitos legais, chama-se então de desapropriação indireta. E o artigo 35 do Decreto-Lei 365, de certa forma, até estimula que o Estado não obedeça tanto assim aos ditames legais, né? Pois ele afirma que os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Trocando em miúdos, o que esse dispositivo fala é que uma vez havendo a incorporação de determinado bem por parte do Estado, ainda que não seja obedecido o procedimento legal,
a única coisa que o administrado pode buscar é a indenização por perdas e danos, através do reconhecimento da desapropriação indireta. Ele não pode, de fato, pedir o imóvel de volta. É isso, basicamente, que esse dispositivo quer dizer. Isso significa que as tutelas possessórias não podem ser utilizadas pelo indivíduo contra o Estado? Não, pessoal. A grande diferenciação em relação à utilização de tutelas possessórias ou não é a questão da efetiva incorporação do bem. Então, se o Estado ele tem tentado pegar esse bem e você consegue identificar a tempo, de fato você pode utilizar-se das tutelas provisórias. Mas, uma vez que o Estado realiza o esbulho e inicia a dar qualquer finalidade pública a esse bem, de fato a desapropriação direta é consumada e você não tem mais direito a recuperar esse bem. É muito difícil falar abstratamente quando se considera que houve a incorporação ou não, certo? Então, assim, depende muito da análise do caso concreto. Cabe ao juiz decidir se ainda dá tempo de considerar a tutela possessiva, possessória ou não. Bem, mas saibam que dá para ser utilizado, manejada essa tutela possessória, mas uma vez havendo a incorporação e sendo iniciado digamos assim, o Estado tenha dado início, de algum modo, a dar uma finalidade pública a esse local, não é mais possível recuperar o bem, mas tão somente requerer indenização por perdas e danos, o que se dá através da ação de desapropriação indireta. Júlia, é o seguinte, eu não abordei esse tema aqui diretamente, porque eu abordaria na turma da academia, porque exige um pouco mais de discussão doutrinária, nós estamos em reta final. Mas é o seguinte, antes da Lei 14.620, quando o Estado ele não dava uma finalidade pública a um bem, a doutrina defendia que havia esse direito à retrocessão. Todavia, com essas alterações promovidas pela Lei 14.620, passou-se a entender que no caso que o Estado ele não está dando uma utilização pública a esse bem, ele pode vendê-lo e essa venda não vai dar direito à retrocessão. A doutrina anteriormente a essas alterações legislativas entendia que o Estado não poderia utilizar-se de uma propriedade que ele não deu uma destinação pública, uma propriedade desapropriada, ele não poderia pegar essa unidade e vender para terceiros. Essa venda para terceiros daria direito ao reconhecimento da retrocessão. Hoje não. Hoje, através dessas mudanças da Lei 14.620, passou-se a entender que a venda de um bem anteriormente desapropriado não é caso de predestinação ilícita. Na verdade, é caso de predestinação lícita. E se é lícita, não há direito à retrocessão. Tudo bem? Então, assim, particularmente, eu não consigo vislumbrar a afirmação positiva de que não mais existiria direito à retrocessão do direito brasileiro. Eu acho que continua sim existindo direito à retrocessão, com exceção dessa alteração que eu te falei. Anteriormente, entendia-se que o Estado, ao vender um bem desapropriado sem dar uma finalidade pública, essa venda representaria uma destinação ilícita. Com a alteração legislativa, essa venda do Estado, por parte do Estado, de um bem público anteriormente desapropriado, não é mais considerada ilícita. Na verdade, é até, digamos assim, estimulada pelo legislador, certo? Eu acho temerário esse entendimento do legislador, porque muitas vezes pode ocorrer um certo desvio de finalidade nessa desapropriação. Porque imagine só, o Estado tem informações privilegiadas, por exemplo, que um determinado bairro vai ter uma valorização extraordinária dos seus imóveis por conta de fator X ou Y. Então, ele desapropria um bem, não dá uma destinação pública e após ele sofrer uma valorização, ele vende a um particular esse bem, né? E tem, de fato, um lucro considerado, né? Então, assim, particularmente eu acho temerária essa opção do legislador, mas o fato é que ele assim decidiu. Então, troca de miúdos e tentando resumir, essas alterações que você mencionou, elas são ligadas muito mais ao fato, à circunstância de que o Estado desapropria um bem, não dá uma utilidade pública e decide posteriormente vendê-lo, certo? Anteriormente, a reforma era considerada predestinação ilícita, dando direito à retrocessão. Com essa alteração, passou a ser entendido como predestinação lícita e, portanto, não há direito à retrocessão. Mas é possível, sim, a existência de fatos administrativos ou atos administrativos que caracterizem a predestinação ilícita. A exemplo, perdão, a exemplo do caso que eu mencionei, no qual um prefeito, para prejudicar um desafeto, desapropria um bem e, claro, desvio de finalidade.
certo? Então, nesse caso, há sim uma destinação ilícita e, nesse caso, existe o direito à retrocessão. Não sei se você entendeu, Júlia. Se você puder dar um feedback aí, se não entendeu, a gente continua tentando explicar. Vou aguardar a tua resposta enquanto continuo, tudo bem, Júlia? Vamos lá. Ótimo. Obrigado, Júlia, pela participação. Além disso, pessoal, foi levado aos tribunais superiores a seguinte circunstância. Algumas vezes há esbulho de determinados terrenos, de determinados imóveis, por pessoas que decidem, de fato, invadir aquele local e lá estabelecer uma morada. O poder público ele tem o dever legal de instalar rede elétrica, fornecimento de água, pavimentar locais, enfim. E o que muito se discutia na jurisprudência era se o fato de a administração pública executar essas benfeitorias nesses locais que foram esbulhados por particulares, se isso representaria uma desapropriação indireta ou não. O STJ decidiu que não é possível imputar ao poder público a responsabilidade integral por desapropriação indireta quando engleba cuja ocupação por terceiros apresenta situação consolidada e irreversível, limita-se a realizar serviços públicos de infraestrutura, sem que tenha concorrido para o esbulho ocasionado exclusivamente por particulares. Então, o STJ, perdão, quis dizer o seguinte: se em determinado local ocorrer um esbulho praticado por particulares e o poder público lá intervir tão somente para realizar obras de infraestrutura, isso não quer dizer que o poder público, de fato, de alguma forma participou desse esbulho. Se ele não participou do esbulho, não há desapropriação indireta. Até porque, em verdade, ele está tão somente cumprindo o seu dever legal de fornecer infraestrutura às populações, independentemente de onde elas se encontrem. Além disso, muito se discutiu na doutrina e na jurisprudência também, e essa é o principal ponto da desapropriação indireta, pessoal. Levem para a prova de vocês, porque as chances de ser abordado isso aqui é grande, seja no Enem, seja nas próximas provas. Muito se discutiu, então, qual seria o prazo prescricional para um indivíduo propor a ação de desapropriação indireta para ser indenizado pelo Estado. Nós sabemos, na verdade, que não existe um diploma normativo administrativo que trate sobre esse prazo da desapropriação. Então, excepcionalmente, o STJ decidiu utilizar-se de uma analogia a partir do artigo 1238, caput parágrafo único do Código Civil, utilizando-se como fundamento para chegar a essa conclusão que eu vou trazer para vocês, os prazos da uso capião extraordinária, que pode ser aplicável, inclusive, em relação aos entes públicos. Pode parecer estranho, mas o ente público ele pode usucapir um bem particular, certo, pessoal? Então, a partir da utilização dessa mesma sistemática, do artigo 1238 do Código Civil, o STJ decidiu que, em regra, o prazo prescricional para a propositura de ação por desapropriação indireta é de 10 anos, salvo comprovação da inexistência de obras ou serviços públicos no local, caso em que o prazo passe a ser de 15 anos. Vamos para o Código Civil. Na usucapião extraordinária, vocês devem se lembrar que não há justo título nem boa-fé. Então, em regra, o prazo para usucapião extraordinária é de 15 anos. Mas se o indivíduo der uma destinação social a esse local, o prazo da usucapião extraordinária baixa para 10 anos, certo? Em relação ao Estado, para a desapropriação indireta, nós temos uma sistemática semelhante. A regra geral, pessoal, para prescrição de desapropriação indireta é de 10 anos, porque é uma presunção relativa de que, em havendo a desapropriação indireta, o poder público vai dar uma finalidade pública a esse bem desapropriado, certo? Por isso que a regra é de 10 anos, porque presume-se que o Estado, ao realizar essa desapropriação indireta, ao esbulhar o bem do particular, ele vai dar uma destinação pública àquele local, vai construir uma creche, vai construir uma escola, vai pavimentar uma rua, enfim, existe essa presunção, até porque é difícil conceber, ao menos do ponto de vista minimamente legal, que o Estado vai desapropriar um bem para não dar nenhuma finalidade pública a ele, tudo bem? Mas esse prazo, ele varia, em regra de 10 anos, mas ele pode ser de 15 anos, se o autor da ação de desapropriação indireta, que é o particular esbulhado, ele demonstrar que aquele bem objeto da desapropriação indireta, não foi dada a ele, pelo Estado, nenhum tipo de função social, nenhum tipo de função pública. Ou seja, o local praticamente ficou abandonado, certo? Então, em regra, nós utilizamos o prazo prescricional de 10 anos para a desapropriação indireta e, excepcionalmente, prazo de 15 anos se não houver obras ou serviços públicos no local. Isso a partir de uma interpretação analógica do artigo 1238
do Código Civil, que trata da usucapião extraordinária, certo? Levem para a prova de vocês, que é uma decisão bastante importante. E para finalizar, pessoal, vou trazer aqui em linhas gerais para vocês sobre duas espécies de desapropriação muito importantes, que são exclusivas da União Federal, que é a desapropriação para a reforma agrária e a desapropriação confiscatória. Na sequência já terminaremos a nossa aula, não se preocupem. A desapropriação para a reforma agrária ela é prevista no artigo 184 e 186 da Constituição, na Lei 8629, que trata de questões substanciais, e na Lei Complementar 76 de 93, que traz questões processuais. É de competência única da União Federal, o que significa dizer que nenhum outro ente federativo tem essa atribuição de desapropriar para fins de reforma agrária. A desapropriação para a reforma agrária, pessoal, ela tem como fundamento que uma propriedade rural, e aqui tem em semente, desapropriação para fins de reforma agrária, diz respeito tão somente à propriedade rural e não urbana, quando essa propriedade rural ela é utilizada pelo seu proprietário de forma incompatível com a sua função social. E a Constituição Federal estabelece alguns vetores, a exemplo do aproveitamento racional e adequado, da utilização adequada dos recursos naturais, preservação do meio ambiente, dentre outros. Então, uma vez não sendo obedecida, não sendo dada uma função social a essa propriedade rural, é possível que a União Federal desaproprie esse bem para fins de reforma agrária, certo? A competência é da União Federal, mas é delegado atualmente ao INCRA. Então, hoje, o INCRA, que é uma autarquia federal, ela é responsável por promover a desapropriação por reforma agrária. Uma vez determinada essa desapropriação por reforma agrária do imóvel rural, o pagamento ele foge daquela regra que eu mencionei no início da nossa aula. Eu mencionei que a desapropriação, em regra, ela é prévia em dinheiro, né? Só que no âmbito da desapropriação por reforma agrária, a indenização não vai ser em dinheiro, vai ser em títulos da dívida agrária, que são resgatáveis no prazo de 20 anos a partir do segundo ano de sua emissão. Isso consta no texto da Constituição Federal. Além disso, as benfeitorias úteis e necessárias, elas são indenizadas em dinheiro e não em títulos da dívida agrária, certo? Então, é dessa forma que se dá o pagamento em decorrência da desapropriação para a reforma agrária. Além disso, no artigo 185 da Constituição, consta que não é possível que se realize a desapropriação para a reforma agrária em relação à pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra, e também não será possível a desapropriação da propriedade produtiva. A desapropriação para a reforma agrária, pessoal, ela tem o objetivo e se volta principalmente para aqueles grandes latifúndios, para aquelas propriedades rurais de grande extensão que são subaproveitadas, certo? De modo algum, o legislador buscou instituir a desapropriação para a reforma agrária para aquele pequeno produtor, para aquele que tem uma média propriedade rural, ou mesmo para aqueles que, de fato, tornam a propriedade produtiva, certo? Então, a reforma agrária, ela é destinada tão somente para incidir sobre grandes propriedades que são inutilizadas, certo? Isso com o objetivo de dar uma função social a essas propriedades. A desapropriação para a reforma agrária, ela exige uma forma, né? Ela exige um decreto do presidente da República, e uma vez publicado esse decreto, informando essa intenção de desapropriar para fins de reforma agrária, é necessário que haja propositura de uma ação judicial no prazo decadencial de 2 anos. Uma vez não obedecido esse prazo, não é mais possível desapropriar a área. Além disso, a Lei 8629, no seu artigo 2º, parágrafo 6º, afirma que se o imóvel for objeto de esbulho possessório ou de invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo, não poderá ser vistoriado, avaliado ou desapropriado nos 2 anos seguintes à sua desocupação, ou no prazo de 4 anos, no caso de reincidência. Trazendo um pouco para a prática, pessoal, como eu já mencionei, a desapropriação para a reforma agrária, ela busca incidir sobre imóveis de grande extensão que não são produtivos. E o que o legislador buscou, através dessa norma, foi evitar que exista, digamos assim, uma maquiagem no que diz respeito ao valor da indenização a ser fixada. Tudo bem? Isso porque, no momento em que a perícia vai ao local fazer a análise técnica sobre essa propriedade, ela vai avaliar o grau de produtividade desse local. Então, quanto maior for a quantidade de plantios, de reflorestamento, por exemplo, enfim, quanto mais esse local for utilizado para uma finalidade social, maior é o valor a ser fixado da indenização
e também pode, inclusive, ser afastada essa desapropriação por se considerar essa propriedade produtiva. E qual a lógica do legislador? Ora, se houver um conflito agrário ou fundiário, é possível que esse conflito derive em, digamos assim, atuações por parte de agentes privados para dar uma função social a esse local. Então, suponha que um determinado terreno ele é abandonado, é um terreno rural e não se dá nenhuma destinação social. E aí, para tentar maquiar ou para tentar afastar essa desapropriação, o proprietário entra em contato, por exemplo, com o movimento de trabalhadores que, por exemplo, sem terra. As pessoas invadem esse local, começam a plantar, começam a colher, começam a dar uma função social, e quando a perícia chega no local, vai encontrar plantação, vai encontrar criação de animais, e pode chegar e entender que de fato não existe motivo para desapropriar, ou mesmo fixar um valor muito acima daquele que de fato merecia. Então, justamente por isso, o legislador entendeu por bem impedir que um imóvel que seja objeto de esbulho por particulares seja periciado no prazo de 2 anos ou de 4 anos, se houver reincidência. O STF foi instado a se manifestar sobre a constitucionalidade desse dispositivo e o STF entendeu que esse dispositivo é constitucional. Publicação de dezembro de 2023, informativo 1121. E, por fim, linhas gerais sobre a desapropriação confiscatória. A desapropriação confiscatória também consta na Constituição Federal e ela tem por objeto as propriedades urbanas e rurais para os casos em que há cultura ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. Ou seja, o Estado ele percebe que uma determinada propriedade não tem sido utilizada para uma função social, ao contrário, tem sido utilizada para a prática de crimes. Crimes relacionados ao plantio de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. Então, nesse caso, em havendo a constatação desses fatos, é possível que a União Federal, de fato, desaproprie esses locais e destine esses locais para a reforma agrária e programas de habitação popular. Então, esses bens desapropriados, possuem uma destinação muito específica, que é a reforma agrária e programas de habitação popular. A desapropriação confiscatória, ela tem uma fase administrativa, na qual o Estado vai, de fato, verificar se estão presentes os requisitos para a sua declaração, e uma fase também judicial. Como eu mencionei, a competência exclusiva da União Federal. O STF decidiu também se essa desapropriação confiscatória ela seria aplicável a bens públicos. No âmbito da ação civil originária 967, o STF entendeu que a desapropriação confiscatória ela não se aplica em relação aos bens públicos. Isso porque, primeiramente, haveria tão somente uma transferência de titularidade entre entes públicos, de modo que isso não seria cabível. E, além disso, o STF entende que não é possível imputar ao Estado a responsabilidade por um plantio de plantas psicotrópicas ou por uma exploração de trabalho escravo. Na verdade, são determinadas pessoas que praticam esses fatos, certo? E não o Estado. Por conta disso, afirma-se que a União Federal não pode efetivar a desapropriação confiscatória em relação aos bens públicos. E se os ilícitos ocorrerem apenas parte da propriedade? O STF, no recurso extraordinário 54T de 974, afirma que ou se desapropria o local como um todo ou não se desapropria, de modo que não é possível realizar a desapropriação confiscatória de forma parcial. Então, ainda que o plantio de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo seja em um local específico da propriedade, toda ela deve ser desapropriada em vista dessa ilegalidade. E, por fim, o STF também tratou no RE 635336 sobre a necessidade de participação direta do proprietário. O que se discutia no STF era se era necessário demonstrar a participação direta do proprietário nesses atos ilícitos para que a propriedade fosse desapropriada. O STF entendeu que não, que trata-se de uma responsabilidade subjetiva, mas muito próxima de uma responsabilidade de cunho objetivo. Então, não é necessária a demonstração de que o proprietário tivesse de fato participado diretamente. Isso porque ele tem o dever de vigilância sobre esse local, tem o dever de escolha daqueles que vão adentrar nesse local. Então, ainda que ele não tenha participado diretamente, a sua propriedade de fato pode ser desapropriada. Mas o STF também decidiu que é possível que o proprietário demonstre que não teve nenhuma espécie de culpa em relação a essa cultura ilegal
ou ao trabalho escravo, demonstrando que ele não agiu com culpa em vigilando ou com culpa em elegendo. Culpa em vigilando é aquela culpa decorrente da não observância, daquele não dever de cuidado, não dever de vigilância. E no que diz respeito à culpa em elegendo, diz respeito àquela culpa em relação à escolha daquelas pessoas que ele, porventura, venha a contratar para atuar nesse local. Então, é uma responsabilidade subjetiva, muito próximo da objetiva, mas é possível ao proprietário demonstrar que ele não atuou com culpa em vigilando, nem com culpa em elegendo. Certo, pessoal? Bem, trouxe apenas três questões aqui pequenininhas para treinar com vocês. Quem quiser colocar no chat aí a resposta pode participar. São pequenas, então não vamos nos alongar muito. TJ Amapá, na lista 2024. Ao estudar as modalidades de intervenção do Estado na propriedade à luz da jurisprudência do STF, Juliana verificou que a Corte Superior tem o entendimento de que não pode recair sobre bens públicos. Tombamento, desapropriação, ocupação temporária, limitação administrativa e requisição administrativa. O que vocês acham que é a resposta? Não pode recair sobre bens públicos. Ninguém quer chutar? Eita, eu falei para vocês, pessoal. Claro, assim, vou fazer uma meia-culpa, porque de fato a questão não está tão bem redigida, né? Mas o que não pode incidir sobre bens públicos, pessoal, é a requisição administrativa. Na verdade, o que a FGV queria é que vocês se lembrassem daquela questão dos insumos relacionados à pandemia, que eu mencionei aqui na aula, que não é possível que um ente público requisite insumos de outro ente público, salvo nos casos de estado de defesa ou de estado de sítio. A questão não foi tão clara, né, pessoal, mas dava para ir por eliminação, tendo em vista que, como eu mencionei, o tombamento ele pode ser feito por entes públicos, a desapropriação também pode, né, desde que exista lei ou acordo, a ocupação temporária também pode, e limitação administrativa também. A única que não pode, tratando-se dessa questão específica que nós tratamos, é a requisição administrativa. Mais uma do TJ Amapá. Imagine que determinado município, após o devido processo legal, promoveu a desapropriação de certo imóvel para a construção de um hospital, mas, em lugar disso, utilizou-se do bem para finalidade que viola o interesse público, de modo a restar caracterizada uma predestinação ilícita. Tal situação hipotética daria ensejo ao que costuma ser designado de pessoal participando, exatamente, pessoal, retrocessão. E aí, trazendo a pergunta da Júlia, ó, a FGV entende que a retrocessão, ela ainda existe no direito brasileiro. Essa questão é bem recente, é uma das mais novas da FGV, aplicada no TJ Amapá. Então, para fins de FGV, Júlia, de fato, ainda persiste a retrocessão no direito brasileiro. E, por fim, para finalizarmos, coloquei uma questão um pouco mais robusta, né? Que foi cobrada no concurso de delegado da Polícia Civil. É Santa Catarina, pessoal, não é São Paulo, é Santa Catarina. Eu me lembrei aqui, olhando já identifiquei. Há cerca de 7 anos, determinado estado, e aí vocês já marcam, né, pessoal, aqui, sempre que trata de alguma questão envolvendo prazo, ano, sempre marquem na provinha de vocês. Eu não estou com o marcador aqui, mas eu marcaria na prova. 7 anos. Há cerca de 7 anos, determinado estado da federação fez editar uma lei que, após os devidos trâmites, regularmente criou uma unidade de conservação ambiental de uso sustentável que pode ser instituída sobre bens privados. Tal norma atingiu diversos imóveis situados na área delimitada, entre os quais o de Rosana, que acreditava que deve ser indenizada em decorrência de tal conduta do ente federativo, diante do esvaziamento do conteúdo econômico de sua propriedade, mas ainda não ajuizou a demanda pertinente. Diante dessa situação hipotética, considerando a jurisprudência do STJ, é correto afirmar que a modalidade de intervenção do Estado na propriedade que deve respaldar a pretensão de Rosana é e aí tem a modalidade e o prazo prescricional. Qual vocês marcariam? Nada, pessoal. Nem o chute? Ó, pessoal, Júlia acertou. É exatamente isso, Júlia. Desapropriação indireta. Pessoal, vocês devem lembrar, quando eu tratei da desapropriação indireta, que eu usei exatamente esse termo que a FGV usou aqui nessa questão. Eu mencionei que existe desapropriação indireta,
mesmo quando há aparentemente e formalmente uma intervenção restritiva, quando há o esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade, certo? Então, sempre que houver o esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade, entende-se que houve uma desapropriação indireta, ainda que formalmente não exista uma desapropriação. E o prazo prescricional, em regra, é de 15, acho que na verdade a FGV, na verdade, colocou esse gabarito na letra E, pessoal, mas eu imagino que vai existir. Isso, é isso mesmo, Luiz Henrique. Eu trouxe para vocês aqui um gabarito provisório da PC Santa Catarina, mas de fato é 10 anos, a regra é 10 e é excepcionalmente 15, certo? Eu vou conferir na prova se é exatamente isso, Gustavo. Eu vou conferir se o gabarito definitivo foi esse mesmo, mas de fato não é 15 anos. A regra é que seja 10 e excepcionalmente 15. Eu vou ver se a questão foi de fato anulada ou não. E aí na nossa revisãozinha, na nossa quinta e última aula, eu trago para vocês. Vou ficar devendo isso. Mas vocês podem pesquisar também, sem embargo desse meu olhar. Mas esse foi o gabarito provisório. Então, de fato, não foi erro meu. Eu não verifiquei se foi o gabarito definitivo ou se houve anulação, certo? Mas o provisório foi esse, apesar do erro material. Certo, pessoal? Então, é o que nós tínhamos para hoje. Passamos um pouquinho do horário mais uma vez. Por conta disso, peço desculpas. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado da aula. Preparei com muito carinho. E, mais uma vez, indico que vocês deem uma lida no material de apoio, que está bem bacaninha, certo? Quaisquer dúvidas, feedbacks, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, pelo Instagram, pelo Twitter, enfim, fiquem à vontade que eu sou muito aberto. Vou responder só mais uma dúvida. Daniel, professor, nesse caso poderia a administração dar autonomia ao ato, mas se houver esvaziamento será... Exatamente, Daniel. A desapropriação indireta ele tem um caráter muito de fato administrativo, porque, na verdade, é um esbulho, certo? A administração pública ela invade a propriedade alheia e toma para si, sem obedecer o procedimento legal. Então, a desapropriação indireta ela é muito constatada como um fato administrativo, tudo bem? Então, ela ocorre independentemente da nomenclatura a ser dada. Existindo esse esbulho por parte do Estado em relação a uma propriedade privada, é desapropriação indireta, ainda que o Estado diga que é, por exemplo, uma limitação administrativa ou é uma servidão administrativa. Independentemente do nome formal que o Estado der, a desapropriação direta ela é constatada a partir de um viés, a partir de uma análise dos fatos, certo? Então, ainda que a administração dê um nome diverso, estando presente os requisitos da desapropriação indireta, de fato ela vai ser reconhecida judicialmente e o indivíduo vai ter direito à indenização por perdas e danos em virtude da perda dessa propriedade, certo? Então, muito obrigado, pessoal. Gustavo, Karen, Jennifer, Daniel, Senhor Z, Valesca, enfim, muito obrigado a todos pela paciência de me assistir aqui nessa quarta-feira à noite. Não deixem de comentar na aula, na plataforma de Juiz Federal, enfim, eu estou sempre olhando os feedbacks que vocês deixam para as minhas aulas. Vocês não estão falando sozinho, porque eu sempre tento, de fato, trazer o melhor para vocês, e tanto é que sempre passo da hora, porque eu fico com a consciência pesada se eu não trago para vocês tudo que eu imagino que seja importante para que vocês façam a prova, certo, pessoal? Nos vemos na nossa revisão. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado e até a próxima.